Léo, o assunto desta vez é bastante grave. Nós vamos falar sobre o suicídio, né? Nós estamos agora no mês de setembro, que é comemorado o Setembro Amarelo, ou seja, que é conscientização, né, e prevenção contra o suicídio. Nós estamos aqui no IPEC, que é o Espaço Terapêutico, para falar com a psicóloga Aline Costa. Olá, Aline. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa prevenção, né, essa conscientização desse tema que é tão assim envolvido, né? É um tema muito crítico, que é o suicídio. Isso, nós estamos comemorando agora Setembro Amarelo, desde 2015 que existe essa campanha de conscientização, que é para poder se falar sobre o suicídio, que é um tema que não é falado. E a gente acha que as estatísticas são baixas, mas não. A cada 40 segundos estima-se que alguém se suicide no nosso país. Então, o Setembro Amarelo vem como um mês para se falar mais e trazer mais informações. Tem muitas informações também, a gente leu bastante, que 9 em cada 10 casos, né, de suicídio, que se tivesse uma conversa, se tivesse um diálogo, né, seria prevenido, não aconteceria. Exatamente, eles falam que a pessoa, para conseguir, às vezes, se suicidar, ela tenta várias e várias vezes. Existe por a cada um suicídio 30, 40 tentativas. Então isso pode ser evitado antes, com conversas, com acolhimentos. Por isso que tem que se falar e se dar voz para esse tema, que é tão importante e ao mesmo tempo tão abafado pela sociedade nossa. Quais são esses sintomas assim dessa pessoa, desse suicida, né? Fala um pouquinho pra gente desses sintomas. Geralmente a pessoa começa a demonstrar que ela não tem interesse pela vida, falar que o mundo ia ficar melhor sem ela, que as pessoas viveriam muito melhor sem ela, falta de esperança com o futuro. Então, às vezes, a pessoa não sonha, não tem aspirações, demonstra que não tem muito, né, o que viver pela frente, falas consecutivas sobre morte, depressão, que são casos também que pode levar a pessoa, pessoas que sofrem bullying excessivo, pessoas que são assediadas no trabalho, também constantemente. Isso tudo pode ser algum sintoma de que a pessoa, uma hora ou outra, pode acabar cometendo suicídio. E como que o pai, uma mãe, ou o esposo, ou o marido, ou o filho, percebe, né, que está acontecendo alguma coisa de errado? A gente vê que geralmente os suicidas, eles estão em uma tristeza excessiva. As pessoas falam, a gente tem isso, que a pessoa não quer tirar a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento. Ela acaba cometendo suicídio como uma forma de parar de sofrer. Mas se ela tivesse outra oportunidade, ela não faria aquilo. Não é uma escolha consciente. E aí as pessoas começam a ter essa tristeza profunda, realmente parece que ela não pertence a esse mundo, que ela não faz falta para ninguém, que ninguém precisa dela. Então, pessoas que verbalizam isso com frequência, elas estão demonstrando que elas precisam de ajuda. Qual que é o grande problema? Quando alguém fala para você que quer morrer, o que a gente fala? Para de bobeira, não pode, nunca, né? Vida é um presente. E aí a pessoa, então, já foi punida, negada. Ela vai continuar sentindo, mesmo que ela não fale. Então, muitas pessoas começam a verbalizar e a gente vai abafando, então ela para. Aí a gente fala assim, nossa, mas a pessoa se suicidou do nada. O que fazer num caso desse, então, quando a pessoa chega, né, e fala uma frase como essa, como você acabou de nos falar, qual seria a reação da pessoa que está ouvindo isso? Primeira coisa é ouvir. Nós temos uma cultura de falar e não ouvir. Então, ouça o que essa pessoa traz, valide o sentimento dela, que você entende, de que o sentimento dela é importante para você. Se você não consegue ajudar, porque nem todos nós temos estruturas para lidar com isso, ajude essa pessoa a procurar um profissional, alguém que de fato vai poder dar vazão para esse sentimento dela. Mas a primeira coisa é não tratar como bobeira, não tratar como frescura, escutar, porque a pessoa precisa falar. Então, se você escuta e diz, olha, eu te entendo, seu sofrimento também me toca. E aí a gente vai tentar te ajudar a partir desse sofrimento que ele é normal. Então, já facilita muito. Como que a gente diferencia um suicida de uma pessoa depressiva? O depressivo, muitas vezes, tem o que a gente fala de humor rebaixado, né? Ele traz essa tristeza, essa falta de vontade de fazer as coisas, falta de vontade de cuidar dele mesmo, que são sintomas próprios da doença. Se a gente falar que todo depressivo é suicida, é uma grande mentira.
Muitas pessoas nunca pensaram nisso mesmo estando depressivas. E às vezes a gente tem pessoas que estão depressivas por alguma situação da vida, né? Ela perdeu alguém e naquele momento ela não consegue pensar na vida dela sem aquela pessoa. É super normal também. O suicídio ele faz isso continuamente. A gente tem um espaço de tempo maior e ela vai demonstrando isso com palavras, com ações. Às vezes ela começa a se mutilar para ver se alguém vai perceber. Às vezes ela começa a sumir para ver se alguém vai dar falta dela. Ela vai testando se realmente ela é importante na vida de alguém ou não. A depressão pode levar, né, em casos agudos, ao suicídio, mas não está ligado diretamente, porque a depressão também ela tem esse sintomático da pessoa estar realmente mais triste, também está buscando aí um sentido para a vida, mas nem todos pensam em suicídio. Tá certo. Agora vamos falar do objetivo, né, do Setembro Amarelo. Qual que é o principal objetivo, além da conscientização, né, e prevenção do suicídio? A temática do Setembro Amarelo é falar é a melhor solução. Então, a gente tem vários folders, várias artes que têm essa temática. Porque é necessário que a gente pare de tratar o suicídio como uma coisa que não existe e como uma coisa que é só algumas pessoas que pensam. Tem estimativa aí que 3 em cada 4 pessoas do Brasil já pensaram em algum momento em tirar a própria vida. Então, isso acontece com muita frequência, não é um comportamento totalmente errado, porque a gente passa por situações que isso pode realmente acontecer, só que nem todas as pessoas levam isso adiante. Então, se a gente falar disso, as pessoas terão menos vergonha de procurar ajuda, que eu acho que é o grande objetivo do Setembro Amarelo. Você não é um fracassado, você não é uma pessoa que está abrindo mão dessa bênção divina que é a vida. Você está passando por um problema e precisa de ajuda, e nós estamos aqui para te ajudar. Então fale, não tenha medo, não tenha vergonha. Comunicação, então, é a palavra-chave. Comunicação é a palavra-chave e aceitação. Eu acho que a gente tem que tratar o suicídio como algo que acontece. Nós temos que parar de achar que isso não acontece. Aqui na nossa cidade a gente já teve alguns casos e a gente fica muito horrorizado, né? Como se jamais fosse acontecer perto de nós. Mas nós somos seres humanos como outros qualquer e passíveis disso. Então, comunicação e aceitação, eu acho que são as palavras que fazem toda a diferença para que a pessoa busque ajuda e não busque, de fato, procurar tirar a própria vida. É um tema muito delicado, né, Aline? Porque muitas pessoas a gente vê assim, com a vida feita, né? Casada, tem filhos, a vida financeira estruturada, e a pessoa dessa maneira querendo tirar a própria vida. Então, não julga nada a pessoa ser bem, né? Ou seja, é um problema com a pessoa mesmo, né? Sim, a gente tem essa ideia de que o suicídio é um fracassado. É a pessoa que está sem dinheiro, sem emprego, sem amor, quando na verdade não é. Qualquer um de nós pode, um momento, passar por alguma dificuldade que nós mesmos não conseguimos sair sozinhos. E aí, para acabar com o sofrimento, a gente pensa em suicídio. E eu acho que isso é interessante, né? Qualquer um de nós está passível, uma hora ou outra, ter esse pensamento. O que vai levar a pessoa, de fato, a executar é como que a gente encarou isso e deu suporte para ela. Que eu acho que é o grande diferencial e que o Setembro Amarelo diz, olha, você tem formas de, mesmo se você está sentindo vontade de se matar, não fazer isso. Nós podemos te ajudar, nós temos, né, práticas e soluções para isso. Você, como psicóloga, Aline, por sinal, uma excelente psicóloga, conhecida em Jataí, deve ter ouvido muito depoimento, pessoas com problemas, né? Cita só um exemplo para a gente, né, de algum fato que aconteceu com você, só para o pessoal de casa realmente interagir, entender bem desse assunto que é o suicídio. Eu tenho tido contato ultimamente com alguns casos de jovens, que é o que você falou, jovens totalmente ativos, com a vida aí toda pela frente e que estão tendo dificuldade de lidar com essa juventude. Então, a gente acha que o suicídio é aquele que está à margem. E eu tenho vivenciado isso, pessoas que estão totalmente inseridas na sociedade, mas que não se pertencem, por alguma razão ou outra. E eu acho que está aumentando muito o número de jovens pensando em tirar a própria vida. E eu tenho me deparado muito com essas situações, né, de pessoas que têm a vida inteira pela frente, mas não conseguem perceber isso. E eu tenho ficado realmente tocada. E o que eu acredito? Nós não damos importância para o jovem.
Nós não validamos o que o jovem pensa e o que ele sente. A gente menospreza muito. E aí, quando ele verbaliza isso, ele é calado. E isso vai só crescendo dentro dele. Eu acho que o que eu tenho vivenciado muito é isso. Esse menosprezo que tem levado essas pessoas a casos extremos. Esse jovem é um turbilhão de emoção na vida dele. Sim, é muito difícil ser jovem. É muito complicado. Porque eles estão com decisões, uma vida nova, diferenciando dos pais, estão buscando carreira, estão tentando trabalhar, estão estudando, conhecendo o amor, é tudo ao mesmo tempo. E eu acho que o pior é isso, tudo que ele fala não é validado. Não, isso é uma fase, vai passar. Quando você passar dos 18, muda. E ele fala, meu Deus, eu agora não tô, eu tô nessa idade, até lá eu vou fazer o quê? E aí eu acho que esse emaranhado todo que a gente ajuda a piorar. Então, vale reforçar para os pais, né, essa atenção com esses jovens, principalmente nessa fase aí de adaptação, saindo da fase criança, entrando na fase adulta, né? Isso, eu acho que a gente tem que dar valor para tudo que a pessoa sente. Seja ele jovem, adulto, idoso ou criança, que também são menosprezados. Então, eu acho que a gente tem que primeiro valorizar o sentimento do outro. Muito dos suicídios é porque a pessoa não foi validada, o sentimento dela foi totalmente menosprezado e a pessoa então sentiu que ela não tem lugar nesse mundo. E aí fica um alerta não só para o jovem, para pais, né, mas para todos os familiares. Vamos ouvir mais e falar menos. E vamos aceitar que nem sempre a gente consegue ser ajuda. Você tem que encaminhar para outra pessoa. E aí nós temos a rede de apoio, né, psicólogos, psiquiatras, uma rede toda aqui de saúde mental que está preparada para apoiar essas pessoas devidamente, né? Ele próprio se trata, porque não é fácil cuidar de suicídio, então é toda uma rede de apoio. São vários assuntos que abordam o suicídio, né? Inclusive jovens que não se aceitam, não aceitam o corpo, né? A gente tem visto muito isso agora nesses últimos dias, que acontece casos de vir ao suicídio, né, Aline? Sim, nós temos um padrão de beleza inatingível para praticamente todo mundo, porque nunca se está no padrão. Quando você acha que alcançou o padrão muda. Então a gente está sempre fora. A gente tem padrão de belezas inatingíveis, nós temos questão social, né, que a pessoa não tem acesso ao consumo como ela gostaria de ter. O meu colega tem um celular de tal marca e eu não posso. E aí eu já não sou aceito. Nós temos empresas adoecedoras que causam sofrimento nas pessoas. Nós temos escola com estrutura que ainda não consegue lidar com as diferenças. Então, o suicídio, na verdade, ele é a prova que a nossa sociedade não sabe lidar com a gente mesmo. Vários fatores de risco, né? Vários fatores de risco. E, né, a gente tem muitos e muitos pontos. E essa pessoa que está com esses sintomas, que nos assiste, né, que se viu em algum desses temas, qual a saída para elas? Primeiro, não tenha vergonha, procure ajuda. Não é de forma nenhuma um fracasso você assumir que não está conseguindo lidar. A gente não é obrigado a lidar com tudo. Acho que essa consciência liberta. Quando eu aprendo que eu não sou obrigado a lidar com tudo sozinho, fica mais leve o fardo. Procure uma rede, tanto a nossa rede de saúde pública ou a nossa rede, né, de clínicas particulares. Vai um profissional de referência para você. Procure pessoas que você confie para poder te ajudar nisso, porque é um momento difícil. Então, ter alguém que segura a sua mão também facilita muito. E procure ajuda. Nós hoje temos uma rede em Jataí muito grande, o que facilita. E nós temos um centro de saúde mental aqui que é muito bom, que pode poder te acolher e te dar os direcionamentos. Então, não fique com vergonha de perguntar e não ache que você é o único caso, porque não é. Infelizmente, não vai ser o primeiro e não será o último. Outro fator importante, Aline, que a gente analisou, é parar de temer o julgamento de outras pessoas, né? Porque muitas das vezes a gente fica assim, mas como que essas pessoas vão pensar da gente? Então, parar de temer esse julgamento também, né? Isso, eu acho que nós somos tão sofridos porque nós julgamos muito e temos muito medo de ser julgados. Esse padrão que a gente nunca está dentro faz com que a gente se sinta realmente fora, às margens. E aí acabo pensando que eu não sou importante. Então vamos parar de pensar que eu sou um fracassado, de que eu não consegui lidar com os meus sofrimentos. Não, você tem direito. E julgar, gente, é algo tão errado, que prejudica tanto e causa tanto sofrimento. Então vamos julgar menos e nos preocupar menos com o julgamento também dos outros.
Tá certo, Aline, obrigada pelas informações. Nós conversamos com a psicóloga Aline Costa, aqui no IPEC, que é o Espaço Terapêutico. O endereço aqui é Rua Deputado Honorato de Carvalho, número 2804, na Vila Fátima. E tem um telefone aqui também, para você que queira ligar, marcar uma consulta, marcar um horário, é 3631-0531. Volto ao estúdio com você, Léo.